Olá a todos, eu sou Ricardo Tomel, seu professor de Geografia. Vamos entender um pouco sobre globalização em poucos minutos? Antes de tudo, se inscreva no projeto para apoiar o canal e transformar a Geografia em uma disciplina acessível a todos. Curta e ative o sininho para futuros conteúdos. Então, vamos continuar nossas aulas na Geografia Guiada, conceituando hoje o que é a globalização. Então, me acompanha para a nossa sala virtual hoje? Primeiro, é importante entendermos que tipo de mundo tínhamos antes da década de 90, que é a época em que a globalização começou a se instaurar no mundo. Antes disso, tínhamos relações geopolíticas baseadas no mundo bipolar, entre as superpotências Estados Unidos e União Soviética. Mas com o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim e também das relações mudando entre os países, passamos de uma ótica bipolar para mundo multipolar, ou seja, mundo onde vários países detêm também parte da parcela desse poder que antes era dividido entre duas superpotências. Nesse sentido, após a década de 80 e início dos anos 90, configurou-se então o processo de globalização, que, seguindo para nossas notas, foi a intensificação de mercadorias, capitais e informações entre os mercados nacionais, com isso estimulando o crescimento do comércio internacional. No século XX, houve um grande salto no processo de interdependência entre governos, empresas e movimentos sociais. O termo descreve um acordo fronteiriço entre nações, a dinâmica troca de informações e acordos de mercado. Então, antes o mundo bipolar ele era muito segregado com relação à troca de informações, de capital, de influência, de população, de mercadorias, informações e recursos. Mas o mundo globalizado, através da revolução tecnológica que foi acompanhando lateralmente todo esse processo histórico, acabou ampliando toda essa infraestrutura que estimulou e acelerou a troca entre os países e, sobretudo, por conta da soberania do bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, no fim dessa Guerra Fria, acabou também se estabelecendo entre esses países uma lógica de economia de mercado, de livre mercado. Então, seguindo para a nossa segunda nota, falando de revolução tecnológica, ela foi a aplicação da automatização e da robotização, reduzindo a necessidade de mão de obra não especializada, utilizando menos matéria-prima e energia nos processos industriais, ampliando o excedente de produção e possibilitando um maior fluxo de mercadorias destinados ao mercado externo. Informática, telecomunicações, biotecnologia são outras indústrias que fazem parte dessa revolução. Então o que temos aqui? Que além da dinâmica multipolar que se instalou no mundo após a Guerra Fria, correu também o processo tecnológico que ampliou toda essa dinâmica através da informatização e da robotização também. E claro, isso mudou também as relações de trabalho, porque quando você tem um processo industrial e tecnológico muito avançado, você acaba também precisando de menos mão de obra não especializada, que é a mão de obra bruta, sem qualificação, né, a mão de obra humana em quantidade também e em qualidade de técnica. Nesse sentido, o mercado de trabalho acabou exigindo também, assim como a indústria e o setor informacional e robótico, uma mão de obra especializada, amplificando ainda mais um processo que havia começado lá na primeira Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial, da maquinofatura, agora estendendo também a robótica e a informática, transformando assim uma mão de obra manufaturada ainda mais agressivamente num processo maquinofaturado, informacional e robótico aqui nessa nossa época, na década de 90 e em diante. Então, voltando para as notas, o fenômeno da globalização e da revolução tecnológica consequentemente incentivaram em paralelo a regionalização com o surgimento dos blocos econômicos, que vamos ver na próxima aula. São agrupamentos de nações, já dando um resumo básico para vocês, para facilitar a circulação de mercadorias entre os membros pertencentes. Sobre uma economia globalizada, ocorre uma abertura de fronteiras das nações ao livre comércio. Então, essa aqui é uma pequena pontada do que seria a próxima aula dos blocos econômicos, mas em suma, foi a globalização que permitiu o agrupamento dos países em blocos econômicos que facilitariam essa circulação de mercadoria interna entre eles e também uma competição entre esses blocos econômicos. Mas, em suma, a globalização foi aquilo que permitiu, através da revolução tecnológica e a quebra do mundo bipolar para o mundo multipolar, essa relação se intensificar e se acelerar, inclusive a partir do fim da Guerra Fria, começo dos anos 90.
Espero que esses termos tenham ficado claros para vocês. Tanto a Revolução Tecnológica, o processo pós-anos 90 de globalização. Espero que tenham curtido a aula de hoje. Vamos ver mais à frente sobre blocos econômicos também, para que vocês consigam associar um fenômeno ao surgimento de outro. E os vejo na próxima aula. Fiquem no canal, a nossa pequena sequência de resumos voltados para preparatórios, Enem e concursos. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Ricardo Tomé, seu professor de Geografia. Até a próxima.